Amigo palmeirense, tem muita coisa acontecendo, hein? Renovação do Flaco, renovação merecida, vamos falar a verdade, mas vamos falar sobre os números e detalhes dessa renovação. Também tem interesse em manter jogador que está emprestado, hein? O Abel Ferreira quer o cara no clube, não quer devolver não, quer renovar, aliás, renovar não, quer comprar. Mas vamos falar disso também. E o confronto da semifinal com a LDU já tem data e horário, vou trazer os detalhes para você nisso daqui também. E cara, vamos falar a verdade? Existem muitos influencers que são mais torcedores do que realmente comunicadores. Mas existem também grandes comunicadores muito respeitados de mídias de torcidas rivais que são muito conscientes. E eu quero trazer um aqui agora para falar sobre isso, tá certo? Vem pro giro de notícias de hoje. Amigo torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC. Já peço a você uma ajuda, tá? O seu like, que é muito importante para o trabalho aqui do Verdão MVVC. Você que ainda não é inscrito no canal, deixa aqui também a sua inscrição, cara. Muito legal. Se inscreve aí, ativa as notificações no sininho e sempre dá aquela moral com o seu curtir e também com o seu comentário. Eu quero muito saber a sua opinião, que é muito importante aqui para o trabalho do Verdão MVVC. Aliás, fica aqui o nosso agradecimento. Chegamos à marca de 148 mil inscritos aqui no canal do YouTube. Muito obrigado de coração. Estamos muito felizes com essa marca. Eu e o tio Zé que estamos trabalhando forte aqui nesse canal para trazer para você a visão do torcedor e as melhores informações, obviamente, do Palestra, Katsu, do Palestra. Você sabe o que é palestra, amigo? Pois bem, vamos lá. A gente sabe, né, que 2025 foi um ano bastante conturbado. Eu digo foi porque tivemos algumas desclassificações, temos alguns problemas, mas ainda assim tem demonstrado uma evolução do time gigantesca. E dentre essas evoluções, nós temos um ator principal, a qual, para mim, tem sido uma amostra de uma renovação de ciclo do time e, principalmente, melhor momento técnico, né, de muitos jogadores. E é o caso de Flaco Lopes. E vamos falar um pouquinho da carreira do jogador José Manuel Alberto Lopes, ou para você e para mim, apenas Flaco Lopes. Ele é um atacante argentino nascido em 6 de dezembro de 2000 em São Lourenço, ou seja, quando o Flaquito nasceu, o Palmeiras tinha apenas uma Libertadores, né? É um menino ainda, né? 24, 25 anos. Ele começou nas categorias de base do Independiente e também do Lanús. É profissional desde 2020, tá, pessoal? Começou a sua carreira em 2020 e 2022 no Lanús e também passou para o Palmeiras em 2022 e está desde então com a gente, né? O Flaco Lopes conquistou importantes títulos com a gente. Quais foram? 2 campeonatos brasileiros, de 2023 e de 2022, 2 campeonatos paulistas, 23 e 24, e uma Supercopa em 23. Recentemente também ele passou por uma grande fase de ser convocado para a seleção argentina. Sim, os atuais campeões do mundo chamaram aí o nosso querido selecionável Flaquito Lopes. Em agosto de 2025, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina para as eliminatórias da Copa de 2026. Ele não entrou em campo, mas fez parte do plantel estrelado, né, compondo aí os campeões do mundo, e foi um orgulho gigantesco para o palmeirense ver o Flaquito lá entre os selecionáveis hermanos, tá certo? As estatísticas do Flaco Lopes, falando aí por temporadas, né, vamos dizer assim, até o momento, né, vamos falar de um acatadão desde 2022 para cá, ele tem 51 gols com a nossa camisa, isso até a última partida, né, são dados aí desde a última partida do Palmeiras contra o River Plate, né, daqui para cá. Então 51 gols em 164 partidas e no total de 11 assistências pelo Palmeiras. Lógico, isso somado desde 2022 para cá. Já falando de 2025, ele está com 19 gols e encabeça aí entre os artilheiros do time. E a renovação de contrato dele foi feita aí até o final de 2029. Aí eu pergunto a você, você entende como algo merecido a renovação do Flaco Lopes? Lembrando que, assim, o jogador é um ativo do clube, tá, pessoal? Então ele tá numa fase fantástica, tá indo pra seleção, tá marcando gol à vera, tá sendo destaque do Palmeiras na Libertadores, que é a maior competição sul-americana,
Ou seja, ele está valorizado em mercado. Daqui a pouco pode aparecer um gringo com um caminhão de dinheiro e levar o cara embora. Então o Palmeiras tem dois lados da moeda aí. Há sim o reconhecimento da fase fantástica do Flaco Lopes, que está jogando fino da bola, está muito bem, mas há também o interesse econômico, porque ele é um ativo do clube, né? Então o Palmeiras não pode vacilar, porque daqui a pouco, se você manter uma multa rescisória muito baixa do jogador, é muito mais fácil dele ser negociado. Então o Palmeiras já se antecipa, renova com o cara até 2029, reformula o contrato, valoriza o ativo do clube e aí fica à disposição. Se chegar uma negociação, ele pode ser negociado num valor interessante para ambas as partes. Mas eu quero fazer um meia-culpa aqui. Eu fui um crítico ferrenho de Flaco Lopes, desde 2022, quando ele foi contratado. Achei ali um jogador sem brilho, sem brio, para ser contratado pelo Palmeiras. Fisicamente ele não demonstrou um bom desempenho, né? Tanto é que se você pegar o Flaco de 2022 e pegar o Flaco de 2025, fisicamente o jogador evoluiu demais. Porém, a gente sabe que hoje, no esquema tático do Abel, e isso aqui também é um mérito do Abel Ferreira, eu também sou um crítico de Abel, mas tenho que dar o braço a torcer. O Abel foi muito inteligente na forma de postar o jogador agora com o Tigrinho na referência do 9, o Flaco mais como um segundo atacante que chega, que também pode trabalhar ali na armação. Ninguém esperava isso, cara. Pelo contrário, até pela estatura do Flaco, a gente esperava ele um 9 pirulitão ali na área, e não é o que está acontecendo. Mas mérito de Flaco Lopes pela sua evolução, mérito de Abel Ferreira pela sua inteligência tática e também o momento do Palmeiras é muito bom. E eu quero dar o braço a torcer aqui. Queimei a língua com Flaco Lopes, que vem sendo um dos destaques, um dos melhores jogadores de 2025 e que continue assim, né? E outro jogador que está caindo na graça do torcedor e que pode ficar no Palmeiras para mais tempo é Bruno Fux. Sim, Bruno Fux, que está emprestado com a gente até o final do ano de 2025, tem contrato até dia 31 de dezembro de 2025, veio em empréstimo, né, do Galo Doido, mas o Palmeiras tem interesse em permanecer com o jogador. Não só o Palmeiras, como a boa parte da torcida. Aliás, manifesta aqui embaixo no comentário, você gostaria que o Bruno Fux fosse comprado pelo Palmeiras? Lembrando que se não houver negociação, ele volta pro Galo. Mas a ideia, né, já permeia ali nas alamedas, é de que o Palmeiras vá contratar o jogador. Inclusive, é um desejo do próprio Bruno Fux, tá? Abre aspas aqui pro Bruno Fux, que deu uma entrevista ao GE e falou sobre o seu desejo, né, de ficar no Palmeiras. Ele foi perguntado: e aí, Bruno, vai embora? Quer ficar só no seu contrato de empréstimo? Qual que é a fita? Ele mandou aqui, abre aspas: por mim, com certeza, quero ser comprado. É um desejo que eu tenho. Estou muito feliz aqui, mas é seguir crescendo e lá na frente é uma decisão de que deixo nas mãos de Deus, da comissão técnica e do Anderson Barros. Fecha aspas, disse Bruno Fux. Eu, sinceramente, eu vou dar uma opinião para mim. Desde que ele demonstrou a raça dentro de campo, aliado a uma boa técnica, vamos ser sinceros, ele não é só raçudo, ele tem uma boa técnica, tem uma boa saída de bola, tem uma estatura muito boa, né, uma envergadura ali que dá uma imposição da disputa da bola aérea, se posiciona bem, é um jogador lento, não é um Gustavo Gomes, porém é um ótimo jogador para composição de elenco, e eu sinceramente acho que ele brigaria até pela titularidade se não fosse Gustavo Gomes e Murilo os titulares, que são muito superiores tecnicamente. Mas para mim, Bruno Fux tem que ser comprado. Lembrando que o jogador tem 26 anos de idade, não é um jogador velho, mas também é um jogador ali experiente, que pode trazer um caldo muito legal para o Palmeiras e está demonstrando um ótimo futebol até então. Para a composição de elenco, compraria tranquilamente. Mas eu quero saber sua opinião. E aí? Fux vai embora? Fux fica? O que a gente faz? Está definido a data e o horário do confronto da Libertadores semifinal com a LDU. Sim, o Palmeiras já tem dia para jogar esse jogo maravilhoso, que será no dia 23/10, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. Primeiro confronto entre LDU e Palmeiras. Primeiro é lá no campo da LDU, tá? O Palmeiras vai enfrentar a altitude, vai enfrentar a questão inóspita aí do adversário, mas lembrando que o Palmeiras é um visitante extremamente indigesto, né? Está invicto ainda e provavelmente tem muita chance de chegar lá e fazer um bom resultado. Sem qualquer tipo de arrogância, mas dá para vencer os dois jogos, vamos falar bem a verdade, mas vamos entender como é que o Palmeiras vai estar preparado até lá, lembrando que tem o calendário do Brasileiro e tudo mais, os desgastes, vai ter confronto direto com o Flamengo, então até lá o Palmeiras pode estar num outro momento, né? O momento hoje do Palmeiras é muito bom, mas vai enfrentar a LDU dia 23 no primeiro jogo lá, e no dia 30/10,
confronto dentro do Allianz Parque, no confronto de volta contra a LDU. Aí a gente já espera que o Palmeiras consiga fazer um bom resultado e se classificar. Não sei qual a sua expectativa para esse jogo, deixa aqui embaixo o que você acha que vai acontecer contra a LDU, tá certo? E falando em Libertadores, falando em confrontos, né, o SofaScore soltou aqui um post muito interessante sobre os donos da América do Sul, que são Palmeiras e Flamengo, né? A verdade é que os números são impressionantes. Estão aqui os números aqui de Palmeiras e Flamengo, sobre as suas vitórias, sobre os pontos conquistados, os gols feitos. Cara, Palmeiras e Flamengo são hegemônicos, estão aqui em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Palmeiras um pouquinho à frente do Flamengo, ainda nas estatísticas, nos números, nas vitórias, enfim. Como trazendo aí da temporada de 2019 para cá, o Palmeiras continua na frente do Flamengo, apesar do Flamengo ter toda a pompa, né, a parte aí, vamos dizer assim, financeira ser muito poderosa, mas Palmeiras e Flamengo são os donos da América, pelo menos falando de competições aí da Libertadores da América. O que a gente vai ver? A gente não sabe. A gente sabe que a realidade do Palmeiras é LDU na semifinal. Se passarmos, pensamos na final. Contrário do flamenguista, que já tá contando com o Palmeiras na final, já quer disputar a final com o Palmeiras. Pera aí, que ainda estamos nas quartas, né? Passamos das quartas agora, vamos pegar a semifinal. Calma, ninguém tá na final ainda. Mas legal esse post aqui do SofaScore, mostrando que sim, Palmeiras e Flamengo estão muito distantes dos seus adversários. E falando de distância de adversários, é muito legal quando você vê jornalistas, influencers, ou até mesmo criadores de conteúdo da mídia alternativa de outros clubes, tendo a tranquilidade de falar do momento dos seus clubes e ver que sim, eles estão precisando buscar um melhor momento, melhorar. E, cara, tem um cara que eu gosto muito mesmo, de verdade. E esse cara é o Barolo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já assistiu algum vídeo dele, é inscrito lá no Barolo. Aliás, se esse vídeo de alguma forma chegar no Barolo, sou seu fã, cara. Acho você um baita comunicador. É muito da hora seu trampo mesmo. Mas olha só que trecho interessante, o Barolo falando do momento do São Paulo e como ele analisa, né? Como está o São Paulo, que a parte da torcida chama de, né, soberano. Olha só que consciência do Barolo, que legal que ele falou aqui. Ó. Mas hoje, o São Paulo é menor que Bahia, é menor que Botafogo, é menor que Fluminense, é menor que Palmeiras e Flamengo, eu não vou nem falar. O São Paulo hoje é um clube de médio para pequeno do futebol brasileiro, que se apequenou nos últimos anos, se apequena cada vez mais. Essa é a diferença de um cara consciente, que faz um trabalho sério, que analisa futebol para clubistas. Por exemplo, você pega um vídeo do Souza, o Souza dizendo que o São Paulo é o maior clube do Brasil, é o maior clube do mundo, porque, cara, sim, temos que reconhecer, tem 3 títulos de Libertadores, 3 títulos mundiais, em brasileiro eles não chegam nem perto do Palmeiras, mas sim, é um time muito importante do futebol brasileiro, do futebol mundial, sem sombra de dúvida. Mas hoje não vive mais o seu bom momento. Aí você pega Luiz Fabiano, quando dá declarações, falando que o São Paulo já tá na final, vai ganhar de todo mundo. Aí você pega Cicinho, quando fala de São Paulo, você entende? São ex-jogadores que hoje estão na mídia, nada contra os caras, tá, pessoal? Nada ad hominem, mas dão opiniões completamente clubistas. Você pega um cara sério como o Barolo, que entende demais de futebol, e dá essa declaração que parte da torcida do São Paulo vai ficar chateado. Mas é verdade, cara. O momento do São Paulo hoje é muito ruim, né? Não só do São Paulo, mas do próprio Corinthians. O momento do Cruzeiro, o Cruzeiro agora tá melhorando no futebol brasileiro, mas também, cara, quebrou. Vasco da Gama, idem. O próprio Fluminense cambaleou, tá se recuperando. Então são inúmeros. A gente vê o Grêmio, aí o Grêmio tá mal, o Santos tá mal. Então, quer dizer, a gente vê inúmeros times do futebol brasileiro que vivem literalmente das suas glórias do passado. Não é só, aí vamos dizer assim, o hino do São Paulo que fala sobre isso, mas boa parte dos grandes clubes brasileiros vivem fases horríveis hoje. E é muito legal você ver que ainda há consciência além do clubismo, tá? Quando a gente vem aqui e faz as brincadeiras e zoa e tal, lógico, nós somos palmeirenses, nós vamos falar do Palmeiras, mas a gente tem que ter consciência. Sim, hoje, financeiramente, a estrutura, a organização, o momento do futebol dentro de campo, de Palmeiras, de Flamengo, é muito diferente dos demais. Então, sim, o São Paulo está mal, e eu acho muito legal quando vem um cara e mostra a sua opinião, independente do medo, do clubismo, da sua própria torcida. Então, sim, quando você vê esse canal aqui, o Verdão MVVC, fazer críticas ao momento do Palmeiras, as falhas, talvez do técnico, da presidente, as decisões tomadas, não é porque nós somos torcedores que nós não conseguimos fazer uma análise mais técnica ou uma análise menos clubista. Então eu acho muito legal quando a gente vê consciência, né? Consciência dos criadores de conteúdo aí, e principalmente dos profissionais, dos jornalistas, né, dos comunicadores, como é o caso do Barolo, que, mais uma vez eu digo, sou fã do trabalho do cara, acho o cara sensacional.
E é isso aí, galera. Muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até aqui. Eu já peço mais uma vez o like e o comentário pra gente entender o que você pensa sobre essas notícias do Palmeiras. Ah, sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar só pra você, pro flamenguista não ouvir. Eles estão morrendo de dor de cotovelo do Andréas Pereira, né? Você sabia que 2026 pode vir o Gerson também, né? Aí já surgiu uma musiquinha assim. Um Andréas incomoda muita gente. Um Andréas com o Gerson incomodam muito mais. Será que vai pegar essa música? Pode acontecer, hein? Brincadeiras à parte, a gente volta no próximo vídeo, pessoal. Valeu. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui e tamo junto. Avante palestra, é os porco louco. Todo amor que eu sinto por ti, eu vou passar pros meus filhos. O resto da minha vida estarei contigo.